Meu nome é Clarissa, eu vou coordenar a oficina de A Cidade de Cada Um para o 3º ano do Fundamental. A ideia dessa oficina é pensar mais sobre a cidade, sobre os usos da cidade, o que nós podemos fazer com a cidade e pensar os lugares que a gente frequenta, o que a gente gosta de fazer. Porque às vezes uma praça, um parque, uma rua podem ter usos diferentes que a gente está acostumado no dia a dia. E a ideia é que os alunos, os estudantes, pensem mais sobre outras possibilidades que a gente nunca imaginou. Transformar um viaduto num tanto de balanço para crianças e adultos, transformar uma praça numa praia, enfim, diversas possibilidades de uso. A atividade, a dinâmica da oficina é basicamente mostrar diferentes imagens que despertam para esse novo olhar, para essa imagem de cidade diferente, criativa. E a partir dessas imagens, pensar a nossa rua, o nosso caminho de casa até a escola, o caminho que a gente frequenta, os lugares que a gente gosta de ir. Como que são essas ruas? Elas têm árvore, têm casa, têm prédio? O que a gente pode fazer nessa rua? O que a gente pode fazer na calçada? O que a gente pode fazer no parque, na praça? E, principalmente, quem são as pessoas que estão nessa rua? Quem são as pessoas que a gente vê todo dia quando a gente está andando de carro? Quem são as pessoas que a gente encontra quando a gente vai passear com o nosso cachorrinho? Quem são as pessoas que estão todos os dias ali e que formam a cidade? Porque sem pessoas não tem cidade. A primeira etapa da oficina, primeiro se conhecer. Cada aluno se apresenta e fala o que gosta de fazer na cidade. Gosta de andar de bicicleta, de passear com cachorro, qualquer coisa no espaço público. A gente passa por uma segunda fase, que é pensar o que é cidade. E aí cada um fala o que acha que tem na cidade. Praça, parque, rua. Próxima etapa, a gente pensa o que não poderia faltar numa cidade. Uma cidade não precisa ter a rua asfaltada, não precisa ter só carro, pode ser só de bicicleta, mas uma coisa que não pode faltar na rua são pessoas. O próximo ponto é pensar os barulhos da cidade. A gente mostra um vídeo de um projeto que chama Cidades para Pessoas, que mostra um pouco esses barulhos, os sons que a gente ouve na cidade. Esse som é de Buenos Aires, mas poderia ser de Belo Horizonte. Então é um som de cachorro, um som de passarinho, um som de alguém jogando bola, conversando, carro, esses sons. E aí pensar junto com os alunos quais são esses sons, que às vezes a gente ouve um som, mas não vê uma imagem. E o som é muito importante para a construção desse imaginário. Trouxe o livro Tem de Tudo Nessa Rua, do Marcelo Xavier, que mostra um pouco algumas pessoas, personagens das ruas, uma pessoa que recicla papel, alumínio, ou um vendedor de pipoca, um vendedor de balão. Quem são essas pessoas que a gente vê sempre na rua, quando vai ao parque, enfim. Ainda nessa parte visual das imagens, para pensar o que seria essa imagem do óleo na cidade sem as pessoas. E essa imagem do óleo, apesar de ser uma fantasia, de terem muitas situações que a gente nunca imaginaria, que a gente nunca viu na rua, abrem o imaginário e a gente consegue perceber melhor outras possibilidades para a rua, para o parque, para a praça, enfim. A partir dessa imagem do óleo, de várias situações inusitadas, às vezes, na rua, a gente pensa como é o nosso cotidiano. Então, a ideia é que as crianças, a partir dessas imagens, pensem nas suas próprias ruas, pensem no que gostariam de fazer e façam desenhos a partir disso. Como que é a sua rua, quem são as pessoas que você encontra, mesmo que você não conheça, não saiba o nome, e o que você gostaria de fazer na rua, na calçada, no parque, na praça, nos espaços públicos que você não faz, mas que você tem muita vontade de fazer. A próxima atividade é um desenho, para pensar o nosso cotidiano. Como é a nossa rua, se tem casa, se tem prédio, árvore. Quem são as pessoas que a gente encontra na rua? Então, escolher uma pessoa que a gente encontra na rua, na calçada, em qualquer lugar. Às vezes encontra muito, às vezes pouco. E desenhar ela. E o terceiro desenho, falar um pouco sobre o que você gostaria de fazer na rua, no parque, inspirado nessas imagens do óleo, nessas outras imagens que a gente mostrou, o que a gente gostaria de fazer que a gente nunca fez. Sobre o que as pessoas fazem na rua, sobre o que tem na cidade. A gente vai ajudar a montar a cidade do 3º ano. Depois de ver essa praia da estação, de ver o balanço, de ver o óleo,
Vamos pensar uma coisa bem legal que a gente gostaria de fazer na rua, no parque, nos espaços públicos e desenhar no terceiro. Combinado? A próxima atividade é gravar as vozes dos meninos contando essa história da rua deles, das pessoas que eles encontram e do que eles gostariam de fazer, para juntos formar uma teia de desenhos das crianças que formam essa cidade. Seria a cidade do terceiro ano do Colégio Loyola. E a partir disso, eles ouvirem as vozes deles falando e criar esse imaginário de que cidade é essa que a gente gostaria de fazer e que a gente conhece. Abrir esse imaginário. Junto com essa teia que está começando a ser formada e ainda vai crescer e virar uma grande cidade, e que está atrás de mim, inclusive, a gente coloca o gravador das crianças falando sobre os desenhos dela. E aí essa última etapa é para as próprias crianças reconhecerem o seu desenho, o desenho do colega, perceber e ouvir a voz de uma colega falando: ah, minha rua é assim, assim, assado, e descobrir como que é essa rua, qual que é o desenho dessa rua. Um dos meus. Não, porque ele tá olhando. Eu já achei meus 3. Cadê meu segundo? Eu já achei um. Eu gostaria de fazer vários parques e praças para as pessoas se divertirem. O objetivo final da oficina é criar esse imaginário a partir das vozes dos desenhos de como é essa cidade, o que as pessoas gostariam de fazer, essa cidade que é do terceiro ano, fechar melhor esse imaginário de possibilidades e realidades.